Então, é claro que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele está especialmente falando contra um grupo que nós chamamos de judaizantes. Eles queriam voltar com o judaísmo dentro da igreja. E aí ele está falando aqui, olha, vocês foram feitos filhos de Deus. Isso não significa que vocês precisam ser da linhagem sanguínea de Abraão. Não é necessária a linhagem sanguínea, mas sim ter nascido de novo, certo? E a partir disso ser co-herdeiro com Cristo. Vamos um pouquinho mais para frente. A gente vai ler 1 João, o capítulo 3. Lá no finalzinho, 1 João 3. Agora nós vamos ler os 2 primeiros versos, mas eu vou lembrar isso no final. Mas o nosso texto de hoje é 1 João 3, 1, tá? Olha lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então a gente chega à conclusão de que nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, eu preciso ser feito desta forma, certo? Então, Deus precisa me adotar. Ele precisa me fazer como seu filho. Joia? Um pouquinho mais para a nossa introdução. Como eu disse, nós somos feitos filhos de Deus. O que isso significa? É um ato gracioso. É de graça. Não é algo no sentido, olha, eu acho que aquele menino ali ele é promissor. Vou pegar ele para mim. Não. Olha, aquele ali precisa de ajuda. Eu vou adotar ele porque ele precisa de mim. Então é uma ação iniciada por Deus, certo? Jamais por algo que tem em ou que seja iniciado por nós mesmos. E outra coisa que a gente precisa lembrar antes de entrar mais a fundo é que Deus, ele se revela no Antigo Testamento. E aí tem gente que vai querer dizer, olha, o Deus do Antigo Testamento, ele é diferente do Novo Testamento. Isso não é fato, não é verdade. Mas nós devemos entender que sim, no Antigo Testamento, nós temos um tanto mais de ênfase no senhorio de Cristo. Lembra quando a gente foi começar a estudar os atributos e nós vimos os nomes de Deus, não é? E lá no Antigo Testamento, o nome principal do Senhor é Yahvé. Hoje a gente costuma traduzir ou modificar um pouquinho as letras e chamar de Jeová, né? Então, Yahvé significa o quê? É o Senhor. É aquele que manda em tudo, em todos. O Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele se apresenta assim, especialmente no Antigo Testamento. Mas aí eu quero perguntar para vocês, como é que Deus se revela no Novo Testamento? Boa. Então, tá, é isso mesmo, mas eu quero uma outra resposta. Essa não está errada, mas eu estou com foco em uma outra coisa. Vamos pensar na Trindade. A Trindade é um só Deus em 3 pessoas. Quem? Qual que é o primeiro? Pai. Então ele se revela como o Pai. Claro, isso precisa de Cristo, precisa do Filho dizendo o Pai, não é? Então, de fato, ele se revela por Cristo, mas como o Pai. Então a gente recebe aí um novo relacionamento com Deus. A revelação ela vai se desenvolver no Novo Testamento. Então, por exemplo, a santidade, os atributos de Deus, eles se mantêm. Mas agora, os cristãos ele têm um relacionamento não apenas, ele continua sendo Senhor, continua sendo Yahvé, mas é como se a gente caminhasse um pouco mais no relacionamento e não é apenas Yahvé, não é apenas Senhor, mas é também o nosso Pai, certo? Isso com certeza é um grande desenvolvimento, não é? No nosso relacionamento com Deus. Agora a gente pode dizer, ele é o nosso Pai. Ele não é apenas o nosso Senhor, mas ele é também o nosso Pai. E claro, isso é válido mesmo que alguém tenha tido uma experiência ruim com a paternidade na infância, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque tem gente também que vai dizer que talvez não seja bom a gente ficar falando assim, olha, Deus é o seu pai, Deus ele nos adotou.
ele é um pai bondoso, porque algumas pessoas têm um exemplo ruim de pai em casa, né? Já ouviram isso, não? Tem gente que vai dizer que isso não é bom, porque daí a pessoa vai falar, ai, Deus é como um pai? Então não quero não. O meu exemplo de pai em casa não é nada bom, né? Mas, eu acho que vocês vão concordar comigo, que qualquer pessoa, ela tem um senso, mesmo que ela tenha um bom pai ou um mau pai, ela vai saber o que um bom pai faria. Ela tem um senso do que seria um bom pai. Então, se a gente apresenta a Deus como pai, não necessariamente ela vai dizer, não, então ele é ruim. Talvez o pai que eu tenho em casa não seja como ele deveria ser. Mas este pai, esse é Deus, ele é infalível, ele é o bom pai, certo? Então, seja por um exemplo positivo ou por um exemplo negativo, a gente sabe qual que deveria ser o ofício de um pai e a gente vai, inclusive, observar isso um pouco mais para frente. Então, o maior exemplo de paternidade se dá entre o pai e o filho. Então, essa relação, esse relacionamento que a gente encontra nos evangelhos é o maior exemplo de como que tem que ser. O exemplo do pai com o filho, certo? Então, a gente pode dividir, inclusive, isso em 4 grandes partes. E aí eu vou convidar vocês para a gente abrir lá no Evangelho de João, que a gente vai ler alguns textos aqui neste Evangelho. João, capítulo 6, verso 38. A gente vai começar a falar aqui no relacionamento entre pai e filho existe a autoridade e deve existir mesmo. Antes de lermos, eu quero relembrar a vocês que quando nós pensamos na Trindade, não é que o Pai ele é mais Deus do que o Filho ou que o Espírito Santo. Isso não existe, eles são Deus em igualdade, eles são um só. Mas a gente chama isso de economia da Trindade, que é o relacionamento entre as 3 pessoas. Neste relacionamento, o filho obedece ao pai. Então, o pai mostra alguma autoridade sobre o filho. Isso não quer dizer que o pai é mais Deus do que o filho, mas que o filho exerce esta função, assim como o pai exerce a sua também, tá? Então vamos lá, João 6, verso 38. Olha o que o próprio Jesus fala. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Muito bem, vamos um pouquinho mais para frente. João 17, verso 4. Jesus orando a oração sacerdotal, ou seja, falando com o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Vamos voltar agora um pouquinho para o 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Mas o nosso último texto sobre isso, volta um pouquinho, 4:34. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aqui fica clara a autoridade que o pai tem sobre o filho, certo? Assim também deve ser o relacionamento entre pai e filho mundano, terreno, né? Deve exercer autoridade. Mas é claro que o nosso exemplo de Pai Celeste é o exemplo perfeito. Então ele também exerce autoridade sobre nós, não é? Então a gente tem que sempre lembrar, olha, eu não queria fazer isso daqui não. Hoje eu não queria, mas o Senhor deixa claro na palavra dele que eu tenho que fazer. Nós temos vários exemplos, que seja a escola dominical, que seja o culto. Não é difícil guardar o domingo? Às vezes é difícil, né? Eu costumo brincar que até a programação da TV no domingo ela é mais interessante, né? O pessoal faz umas reportagens mais legais, estuda um monte de coisa. Até a programação ela parece que é mais legal.
Ou tantas outras coisas, os programas do mundo mesmo, né? Então vai fazer aniversário, vai fazer quando? Ou no sábado, bem à noite, para atrapalhar nossa EBD, ou no domingo. E vários exemplos que nós temos. Mas o Senhor manda a gente guardar o dia do Senhor. Tem que guardar. Mas eu não queria, não. Esse domingo tá difícil para mim. Fui dormir tarde, tem que acordar cedo. O Senhor mandou, ele tem autoridade sobre nós. Então, quando nós observamos todos as características de Deus, todos os seus atributos, aí a gente vai lembrar, ele tem autoridade sobre mim. Ele tem os atributos incomunicáveis, eu não consigo nem chegar perto. E os que são comunicáveis, ele é muito maior e muito melhor nisso do que eu, certo? Segundo ponto, a afeição. Eu não sei se vocês vão concordar comigo quanto a isso, mas o ensino de um pai bom, ele talvez não devesse mostrar muito afeto. Não estou dizendo que isso está certo, mas isso é uma ideia muito comum, né? Então é aquela ideia de que, olha, o pai, ele precisa trabalhar. O pai tem que trabalhar, ele tem que fazer as coisas dele. E aí, então, onde é que a criança tem o afeto, tem aquele amor, aquele carinho? Essa responsabilidade fica só para a mãe, né? Isso é muito comum no pensamento mais moderno, mas é errado. Ninguém nunca ensinou isso, não biblicamente, pelo menos, né? E a gente vê o próprio pai mostrando afeição ao filho. Vamos voltar para os textos. Aqui nós vamos ler João 5, verso 20. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então nós vemos amor, afeição, ele está mostrando, olha, é isso que eu faço. Vamos um pouquinho para frente, João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós temos afeição. Mais especificamente, o amor. O Pai demonstra o amor pelo Filho, pelos filhos. E aí, para que não fique distante ou que a gente esqueça disso, quando nós estamos estudando, vendo aqui em João, é especificamente o relacionamento de Deus o Pai com Deus o Filho, Jesus Cristo. Mas, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas eu já quero adiantar só para que vocês não se esqueçam enquanto a gente lê esses textos. Nós também somos feitos filhos de Deus. Então nós também somos alvo dessa autoridade e nós somos alvo dessa afeição ou deste amor, né? Não é exclusivo para Cristo. Pela graça de Deus, não é. Vamos um pouquinho mais. Comunhão, tá junto, não deixa o filho só, abandonado, né? Vamos lá para João 16, 32. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. É uma comunhão constante. Eu quero lembrar, não é apenas com Jesus. É especialmente, ainda mais nesse momento, o sofrimento que Jesus ia passar, é claro. Mas o Pai é conosco também. Ele também está conosco, ele também mantém essa comunhão. E aquela velha história, né, que nós costumamos nos lembrar. Olha, você pode estar passando por uma dificuldade, pode se sentir abandonado, mas sozinho você não vai estar. O pessoal pode todo mundo ter ido embora, desistiu de você, seja o que for. Deus, ele continua. Ele continua. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, vamos explorar um pouquinho mais disso. Lembremos que Jesus ele foi de fato abandonado. Se a gente olha os momentos que precederam e a própria crucificação de Jesus,
é de fato agoniante, né? Ele passou aqueles 3 anos ensinando aqueles homens, falando para eles, ó, assim, assim. E aí, quando o negócio apertou, o que aconteceu? Cada um para um lado, né? Teve até quem o negasse, teve até quem o traísse. Então, se a gente olha assim, a gente fica, olha, ele foi abandonado, ele estava sozinho, né? Entre os homens, ele estava mesmo, mas o pai estava com ele. Não abandonou jamais, né? Esteve constantemente com ele, certo? Mas mais uma característica, são 4 aqui no nosso relacionamento com Deus, que é a honra. Vamos um pouco lá para frente, João 17, primeiro verso. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Vamos mais um texto, voltando um pouquinho, 5, 22 e 23. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então fica claro, no ministério de Cristo, que o que ele faz é de fato respeitando ou sob a autoridade do Pai. Fica claro ainda que ele não faz as coisas por si mesmo, mas, como nesse último ponto, essa última questão aqui, para honrar ao Pai. Ele faz isso pensando em honrar ao Pai, em glorificar o nome dele. Então deve ser assim também conosco. Olha, eu vou fazer isso daqui para minha honra própria? Não. Eu devo focar em Deus, eu devo focar no Pai, certo? Se o próprio Cristo, o próprio Jesus fez isso, eu também devo fazer. E aí eu quero trazer aqui para vocês agora uma definição da nossa confissão de fé de Westminster, falando sobre a adoção, o ato de Deus em escolher os filhos e nos adotar. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome deles. Recebem o espírito de adoção. Têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia de redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Uma boa definição, né? Mas que história é essa de adoção? Para começar, nós temos essa definição aqui. E é claro que isso é um privilégio muito grande que a gente recebe, não é? É um privilégio enorme. A gente recebe, por meio desse privilégio, um conforto muito grande. Vamos ler mais alguns textos? Vamos lá para Mateus, capítulo 6, verso 32. Mateus 6, 32. Esse é um texto muito conhecido e muito bonito, que de fato nos consola, nos conforta. Mateus 6, o verso 32 apenas. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vamos dar uma pausa. Que coisas que ele está falando aqui? A gente pode voltar um pouquinho lá para o 25. A gente não tem que andar ansioso quanto ao que nós temos, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem quanto ao que vestir. E aí Jesus vai dando exemplos. Olha, não é o corpo mais do que as vestes? É. Então, por que você está se importando tanto com as vestes? Não é? O próprio Deus vai cuidar de você. O alimento, a mesma coisa. Então, aí no 32 ele vai arrematar. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios, eles têm que ficar ansiosos mesmo por essas coisas. Sabe por quê? Porque Deus não é o pai deles. Aí o negócio foi complicado.
Eles, os que não têm Deus como pai, eles têm que ficar ansiosos. Tem que roer a unha, tem que perder o sono à noite. Mas você não é filho de Deus? Você, você reconhece isso? Você afirma isso? Eu sou filho de Deus? Então, não faça como os gentios, não faça como os que não creem, não faça como os que não são filhos de Deus, né? Porque se você é filho de Deus, creia, ele vai te dar o que você precisa, ele vai cuidar de você. Continuando então o texto, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus coloca a gente no nosso lugar, né? Para de ficar ansioso com isso daí. Não, mas e aí, irmãos, eu quero ser bem prático aqui. Isso certamente toma conta da nossa mente de vez em quando, tá? Vamos olhar o precinho da caixa do leite? Tá caro, né? Tá complicado. Ontem estava num casamento conversando com o presbítero dos membros desta igreja que estavam se casando, e ele contando, né? O filho dele teve gêmeos, então ele falando, fazendo as contas mais ou menos. Olha a caixa de leite, olha o tanto que os bezerrinhos estavam tomando de leite, não é? Então, se a gente faz essa conta e fica simplesmente nisso, é desespero, é ansiedade. Se a gente não lembrar de quem é o nosso pai, o negócio fica feio para o nosso lado. E aí a gente vai incorrer no mesmo problema que os gentios, ou neste caso especificamente, os que não creem, não são filhos de Deus. Vão ficar ansiosos. Mas qual a diferença nossa e deles? Nós temos um pai que cuida de nós. Deus prometeu, está escrito aqui na palavra dele. Está vendo como às vezes a gente fala, não, eu creio no Senhor. Mas quando o negócio aperta, a gente faz igual os discípulos, não é? Então, se ele é de fato o nosso pai, e ele sabe que a gente necessita de todas essas coisas, tá tudo bem. Ele vai continuar cuidando da gente, certo? Vamos lá agora voltar um pouquinho para João, João 14. João 14, verso 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Está garantido, né? Também. Assim como a nossa vida aqui na terra, e eu não quero dizer, então fique tranquilo que você vai ser muito rico. Eu estou garantindo aqui que você vai ser muito rico porque Deus é seu pai. Não, não é isso. Ele garantiu que aquilo que a gente precisa, ele vai dar. Que a gente necessita. Então eu preciso ser milionário? Bom, certamente que não, mas se for também, tudo bem. Mas não é o caso aqui. Agora, o capítulo 14 de João vai nos lembrar também que na nossa vida eterna, após a morte física terrena, a gente tem outra garantia. Não apenas aqui na terra, mais importante também, novo céu e nova terra já estão garantidos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos mais um texto? Vamos para frente, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Verso 16 ao 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, mais uma vez, a gente recebe aí um grande conforto. Tudo que há de bom, coisa boa que a gente vê, que a gente tem em nossa vida, ela vem do nosso Deus. Vem do nosso, especificamente no nosso tema hoje, do nosso Pai. Certo? Vamos seguir mais um pouquinho então. Eu quero trazer aqui essa diferença entre a adoção comum. Porque é prática comum no mundo, no nosso país, a adoção, não é? Então, a criança é órfã, ou o pai, a mãe não quer mais, seja porque veio a falecer, por qualquer outra ocasião, a criança não tem pai nem mãe. Então, ela vai ao orfanato e espera ser adotada, não é? Uma história muito triste e muito recorrente no nosso país.
Mas eu ainda quero lembrar um pouco antes como que era normalmente lá em Roma. Então, quando Roma dominava o mundo antigo, era muito comum que as pessoas tivessem filhos e abandonassem essas crianças. E aí os cristãos, eles eram inclusive reconhecidos por receber esses bebês, essas crianças pequenininhas. Mas também era comum que alguém de maior posse visse um rapaz um pouco mais velho e visse, ó, esse rapaz ele é forte, ele é inteligente, ele é promissor. E aí o que que faz? O adota, né? Ó, esse daí eu vou garantir alguma coisa. Quase como uma moeda de troca, né? Lembra quando você precisava? Eu te adotei. Agora, quando eu ficar velho, você vai ter que cuidar de mim, não é? Então, isso também era prática comum entre os não cristãos e entre os cristãos pegar essas crianças, esses bebezinhos ainda recém-nascidos, abandonados. E, e assim como a adoção, tanto no nosso país quanto essa antiga romana, isso dá direito a uma coisa. Vamos pensar só. Eu tenho agora dois filhinhos, né? Uma já nasceu, o outro vai vir. E aí, quando eu partir dessa para uma melhor, como costumam dizer, o que, que eu vou deixar para eles? Uma dívida. Não, herança, isso aí, uma herança. Será que é dívida, se é herança, né? Mas eu vou deixar uma herança, espero, né? Assim a gente espera, pelo menos, nem que seja uma coisinha ali, uns R$ 2. Mas, normalmente, fora a brincadeira, é isso, né? É deixada uma herança. E aí os filhos, quer sejam consanguíneos ou adotados, recebem essa herança, certo? Então vamos imaginar que eu tenho dois e adotei mais um. Quando eu morrer, os três terão aí alguma herança, né? Igual. E aí, quando a gente olha para o texto ali em Romanos, vamos comigo para Romanos 8, 17 e 18. Romanos 8. Desculpem, o 18 não, apenas o 17. Romanos 8, 17. E aqui a gente vai encontrar um texto preciosíssimo. Preciosíssimo que diz assim: Ora, se somos filhos, e aí eu quero perguntar para vocês, nós somos filhos? Certo. Então a gente poderia, é que Paulo está usando aqui o artifício da linguagem, mas nós poderíamos dizer: ora, já que somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e olha só essa parte aqui, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Já parou para pensar, para refletir na ideia de ser co-herdeiro com Cristo? Que graça é essa? Que amor é esse? Co-herdeiro com Cristo. E aí a gente tem que pensar que, diferente de qualquer outro tipo de adoção humana, o Senhor, o nosso Pai, ele nos conhece. Então, certamente, ele olhou para nós e viu a gente no lamaçal do pecado. Olhou para a gente e ele sabe, ele sabia e ele sabe. Isso daqui não vale nada, não. Não tem nada que ele possa fazer por mim. Nada. Ele não adotou a gente por uma carência. Ele não adotou a gente por pensar, quando eu tiver mais velho, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Nada disso. É pela graça. Nada que a gente pudesse oferecer. E aí ainda vem com essa história maravilhosa de dizer que a gente é co-herdeiro com Cristo. O próprio Deus que se encarnou como homem, que veio aqui na terra, sofreu, morreu, ressuscitou, e aí ele revela isso pra gente. A gente é co-herdeiro com Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Que pai é este? Que pai é este que nós recebemos, pelo qual nós fomos adotados? Então, é diferente de uma adoção comum, né? Não é uma dependência qualquer de uma pessoa. É olhar e falar: esse precisa de mim, esse vai precisar de mim, eu vou fazer por ele. É assim que o nosso Pai fez por nós, certo? Vamos mais uma. O próprio Jesus, ele nos chama como de sua família. Então, se já não fosse suficiente Paulo dizer que a gente é co-herdeiro com Cristo, o próprio Jesus vai reconhecer isso. Vamos lá para Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, no verso 35.
que estava acontecendo? Jesus estava ali pregando, e aí a família dele ainda não cria, né? Como deveria crer. E aí o pessoal avisa, olha, chegou ali, chegou sua mãe, chegou seus irmãos. E aí ele responde, vamos ler a partir do 33, na verdade. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, ou seja, que estavam ouvindo a palavra, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, olha só o 35. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E aí aqui a gente até encontra uma informação importante acerca do que o pessoal costuma dizer, não é? Da mãe de Deus e toda essa idolatria que acontece em volta de Maria, né? Ele fala, ó, qualquer um que fizer a vontade aqui é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, é minha família. Veja só que coisa preciosa, não é? Que Jesus está dizendo para a gente, qualquer um que fizer a vontade, ele é também a minha família. Vamos voltar um pouquinho para Mateus 28. Mateus 28. Versos 8 ao 10. Jesus ressuscitou, e aí a gente encontra aqui ele, após isso, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, veja só, não temais, ide avisar a quem? A meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão. Mais uma lembrança de que não é dependente do que nós fazemos, né? Porque, lembrem-se, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele fala, vai avisar lá os meus irmãos. O que esses irmãos tinham acabado de fazer 3 dias antes, quando Jesus foi crucificado? Que a gente acabou de falar, né? Cada um pro seu canto. Claro, Judas não está incluso aqui nessa história, o traidor, mas o próprio Pedro, né? Isso depois cria até um problema. Jesus vai dizer para ele, Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Então vai lá, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Vamos mais um texto sobre isso? Hebreus 2, um pouco mais lá para frente, quase no final da nossa Bíblia, Hebreus 2. Verso 12 e 13. Vamos ler a partir do 11, que vai ficar mais claro o que está sendo dito aqui. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. 12. Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Somos feitos filhos de Deus. E aí, claro, comparando novamente com a adoção comum, a adoção humana, quando uma criança ela é adotada, uma criança ou um adolescente, os pais eles também esperam alguma coisa, certo? Minimamente, bom, que nos obedeça, que, como qualquer filho, que nos obedeça, que faça lição de casa, que ajude na casa, né? Todo esse processo, essa questão de educação. Veja, nós somos salvos pela graça, justificados pela graça e adotados pela graça. Mas é claro que também nós devemos responder a isso. Então, quando nós falamos de graça, muita gente vai nos acusar e dizer assim: olha, esse pessoal aí dessa igreja, esse pessoal que fala muito de graça, eles devem ser uns depravados. Porque eles falam, não preciso fazer nada para ser salvo. Posso ficar tranquilo? Para ser salvo, eu não posso fazer nada. Não é que eu não preciso, eu não posso fazer nada para ser salvo. Mas eu devo responder a essa salvação. Eu devo buscar ao meu Senhor, devo buscar a vontade dele. Então, vamos ver agora sobre a nossa resposta à adoção. E aí, eu quero que a gente convidar vocês para a gente ir ali em Mateus. A gente ainda tem tempo suficiente, eu acredito.
Mateus, no capítulo 5. A partir do capítulo 5. Aqui a gente encontra o Sermão do Monte. E a gente vai observar aqui o Sermão do Monte para saber qual deve ser a nossa resposta. E aí alguns comentaristas vão dizer de uma forma muito importante, eu concordo com eles e acho que vocês também vão, que quando Jesus ele está falando no Sermão do Monte, é basicamente mesmo como que ele dizendo, olha, meus irmãos, a gente tem que fazer assim diante do Pai. É como que ele, como irmão mais velho, estivesse nos ensinando, olha, a gente responde assim, quanto à paternidade de Deus o Pai. Então respondam assim quanto à adoção. E aí outra coisa que eu quero que vocês notem no Sermão do Monte, se já não notaram, é claro, é a forma tanto ampla quanto específica que Jesus fala. Por exemplo, muitos aqui, se não todos, já passaram pela educação de alguma criança, né? Já tiveram pelo menos o contato de educar um bebê, uma criança. E vocês já viram como é difícil? Eu vou até compartilhar aqui. A nossa pequenininha tá com alguma história de bater. Mas eu ensinei para ela que pode bater. Quando? Pode bater na mão, pode bater palma. E aí quando ela vem bater de outra forma, eu digo não pode bater. E eu fico pensando como que funciona a cabecinha da criança. É difícil, né? Já pararam para pensar nisso? Não pode bater. E talvez ela fique pensando, mas será que eu não posso bater palma também? E não dá para explicar, ela é muito pequena ainda, né? Outra vez eu estava ali no videogame. E aí eu dou um controle para ela e falo: "Fica comigo, filha, me acompanha". E eu falando: "Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar". Eu sentado aqui, até que ela virou para mim, pegou o controle e o controle foi longe. Ô filha, não pode, não faça isso, não faça isso. Aí no outro dia a gente foi fazer a mesma coisa. E aí quando eu fui falar, eu pensei. Eu falo: "Filha, vamos". Não pode, se eu falar jogar, ela vai jogar de novo, não é? Então, a gente tem que ser amplo, mas existem algumas coisas específicas. Então, como é que eu falo para ela jogar? Ela não entende ainda, né? Então, de forma parecida, Jesus também traz essas regras de conduta que nós devemos ter, tendo sido recebidos, adotados pelo Pai, certo? Primeira coisa, a gente tem que imitar o Pai. Vamos lá para Mateus 5. Mateus 5. 44 e 45. Na verdade, 44, 45 e o 48. Eu vou ler. Para que vos Desculpe. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja, a primeira parte, orar pelos que vos perseguem. Como é que eu vou orar pelos que me perseguem? Faz sentido. E aí Jesus fala: faça igual o Pai. Ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Tanto aqueles que são a favor, que trabalham pelo reino, bem como aqueles que são contra. Já viram o tanto de coisas terríveis que fazem contra a igreja de Cristo ao redor do mundo? Sobre eles vem chuva, sobre eles vem o sol, não é? Então o Senhor traz alguma bênção sobre eles, nós devemos orar por eles também. E o 48 é mais específico ainda, né? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele é o nosso exemplo. A gente tem que imitar o nosso Pai, a gente tem que imitar a Deus, certo? Outra coisa, a gente tem que glorificar o Pai. 5:16. Voltar um pouquinho aí. 5:16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E não é legal que também no âmbito mais terreno, um filho, ele se importe, ele pensa assim, olha, eu vou fazer isso daqui, mas eu vou dar muito orgulho para os meus pais. É bom que seja assim, né? Eu vou dar muito orgulho para os meus pais. Ou quando mais velho, fala, não, eu fiz assim, eu fiz assado, e eu sei que eu estou dando orgulho para os meus pais, eles vão olhar e falar, olha, esse menino foi bem criado, né? Guardadas as devidas proporções, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos a Deus. Outra coisa, a gente tem que agradecer ao nosso Pai. Vamos um pouquinho para frente, capítulo 6. O verso 1 ao 18 vai falar sobre isso, mas a gente vai ler apenas o primeiro. 6,
versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis junto de vosso Pai galardão, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Então, é o nosso relacionamento aqui, nós com o Pai, nós com Deus. E na oração, a gente tem o mesmo princípio presente, não é? Olha aí a oração como nós chamamos a oração do Pai Nosso, né? Veja, 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim. Como que começa? As duas primeiras palavrinhas, como que começa a oração? Pois é. Isso mesmo, Pai Nosso. Então, é até mesmo o próprio Jesus mostrando essa questão de nós sermos co-herdeiros com Ele. Ele está ensinando para os discípulos, orem assim, Pai Nosso. Vamos continuar nessa questão. Então, voltando um pouquinho, ainda o capítulo 6, ao verso 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, não cabe a nós, observando, olhando a Deus como nosso Pai, a gente observar tomar alguns termos mecânicos, como se fosse uma forma de exercer uma pressão, né? Por favor, Senhor, por favor, por favor, por favor. Eu estou pedindo muito, Deus. Então, sabe a criança quando o pai diz, olha, você não pode ter isso agora não. E ela fica repetindo, repetindo, repetindo. Não deve ser assim. Isso é inclusive falta de respeito, né? O pai disse, não, não é hora, ou não, você não vai receber isso. E a gente tenta, por alguma forma, de exercer pressão, ficar pedindo, pedindo. Não deve ser assim o nosso relacionamento com Deus, tá? Mateus 7, verso 7 ao 11. O nosso Pai, Ele sabe do que a gente precisa. Se é que já não ficou claro isso, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, aqui tem dois pontos que nós enxergamos, né? Primeiro, o nosso Pai, Deus, ele vai nos dar aquilo que nós pedimos, mas tem porém. Imagina só, e aí vamos trazer de novo para essa questão de pai e filho terreno, homem. Imagina só que um menino chegue para o pai e fala, ô pai, o mundo está tão doido que é capaz do pai dizer que sim, né? Pai, eu queria uma cobra de estimação, daquela bem venenosa, que não pode nem encostar que morre. Pai, claro que sim, meu filho. Que ideia boa, não é? Claro que sim, vamos. Não, um bom pai não faria isso. Vai cuidar do filho. Então, às vezes, eu quero que vocês pensem isso comigo. Às vezes, nós estamos pedindo para o nosso pai, estamos pedindo para Deus uma cobra bem venenosa. O que ele faz? Ele não dá, não. Ainda bem, né? Ainda bem que ele não dá. Por que eu tenho que dizer isso? Porque às vezes as pessoas chegam aqui nesse texto e falam, olha só, eu vou pedir, Deus vai me dar. É só pedir que ele dá. Não. Primeiramente, tem que estar em conformidade com a vontade dele. Então, o que eu costumo sempre dizer, eu gostaria até que vocês guardassem isso como um princípio para a oração, é o seguinte: a imagem que eu costumo pensar é como se Deus ele estivesse observando a gente. Acho que eu até que falei isso para vocês, mas vale lembrar. Como se Deus estivesse observando a gente e falando assim: olha, eu sei do que você precisa. Eu sei. E ele sabe mesmo, não é? Mas eu estou esperando você pedir. Para que você reconheça que você precisa de mim. Para que você reconheça que sou eu que dou tudo que você precisa. Então eu estou esperando você pedir. E a gente fica lá teimando. E a gente fica teimando. E às vezes a gente quer muito uma coisa. Por exemplo, a gente quer um emprego. Mas a gente não pede para Deus, não. A gente tenta correr atrás apenas da nossa própria força. A gente tem que fazer isso mesmo. Mas confiar em Deus. Não é? Então, a impressão que eu tenho é mais ou menos essa. Deus, eu sei que você precisa disso daí e que você quer. Então peça. Peça que eu vou dar. Claro, se estiver de acordo com a vontade dele. Não é? Eu devia ter passado isso daqui já, que a gente viu a conduta. A gente está vendo agora a oração.
E então vamos ver também quanto à fé. Aqui a gente tem a base para a nossa vida de fé. Capítulo 6, verso 25 e seguintes, a gente já leu, já deu uma observada nesse texto, então eu vou ler apenas o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A resposta é claro que sim. Então não se preocupe com isso. O Senhor cuida. Quando eu digo não se preocupe, não é não levante da cama ou viva na preguiça, não é isso. Mas não se preocupe, faça a sua parte. Certamente, nós temos certeza, Deus faz a dele, certo? O que a gente aprende com a adoção, então, irmãos? Primeiro, amor, muito amor. A gente tem duas grandes formas de conhecer o amor de Deus. Primeiro, a cruz, ele enviar o seu filho, ele enviar Jesus, Cristo morrendo por nós. E também a adoção, né? Então, se já não fosse suficiente Deus ter nos justificado, ou seja, colocar a justiça de Cristo em nós, ele também nos adota. Ele também nos faz como filhos. E eu quero que vocês pensem comigo como Deus pode observar essa coisa. Se a gente trouxesse para o âmbito apenas humano, seria como um rapaz que fez um monte de coisa errada, que teve parte da culpa na morte do filho primogênito e que vive constantemente negando o pai, indo contra ele, e esse pai vai lá e fala, não, mas eu vou adotar esse rapaz. É mais ou menos isso o que Cristo faz conosco, né? Mas Deus, ele nos recebe como seus filhos. Outra coisa, esperança. A gente tem que lembrar que a nossa filiação, a nossa adoção, ela tem como base a esperança. Por quê? Porque não é apenas aqui. Os reflexos, a consequência, aliás, dessa adoção não é apenas aqui, mas também uma realidade futura, né? O nosso futuro, a salvação, certo? Então, a esperança também no que virá. Outra coisa, o espírito. Aqui a gente tem um tema muito vívido. O que é? Que muita gente ensina coisas erradas pelo espírito, não é? Então, parece até que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele traz como que uma alucinação. Tem um monte de vídeo na internet, isso inclusive é motivo de tirar sarro da igreja, não é? Que o pessoal faz umas coisas meio estranhas, meio não. E dizem o quê? Que é por causa do Espírito. Então é o Espírito que está me guiando, e aí o povo fica rodando e fala umas coisas que ninguém entende. Mas eu quero bater na tecla de que o Espírito, ele é apresentado, e aí abram a Bíblia comigo que a gente vai encontrar essa informação em Romanos 8, verso 15. Este Espírito, ele é um espírito de adoção, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então esse espírito, ele é um espírito de adoção. Paulo ainda vai dizer que é como se fosse um penhor. Então o espírito está aqui, ele vive em nós e o Senhor vai nos buscar. É como se ele desse essa segurança. Você não tem o espírito? Ele nos dá isso como uma segurança, como um penhor de fato. Finalmente, também a santidade. E como nós já vimos, a gente tem que refletir a santidade do Pai. A gente tem que refletir essa santidade. E aí eu quero pensar com vocês, hoje em dia nós temos menos exemplos, poucos exemplos disso, mas vocês já ouviram falar aí do que acontecia ao longo da história. Era mais comum nós termos reis e rainhas, não é? E até mesmo os de hoje recebem uma educação especial, não é? Isso era maior antigamente, eu digo, porque hoje a educação ela é um pouco mais aberta, né? Todo mundo tem acesso à escola, à educação, mas mais antigamente isso era específico para os filhos dos reis, das rainhas, né? Era uma educação toda mais formal, tinham de aprender a gerenciar tudo aquilo, enfim. Então, assim como eles tinham um ensino, um proceder, inclusive especial, conosco também é similar. Isso nos mostra a necessidade da lei de Deus. Eu quero falar de novo sobre a graça. Quando a gente fala sobre a graça, as pessoas talvez pensem
que a gente não se importa com a lei de Deus. A gente entende, então, que a lei de Deus, ela não pode nos salvar, porque a gente quebrou a lei. Pelo contrário, ela serve para nos condenar. Mas essa lei, uma vez salvos, serve para que a gente a obedeça. A lei não está aqui, não foi revelada de enfeite. Ela serve para que a gente obedeça, para que a gente possa ser o mais parecido possível com o Pai, que a gente possa ser o mais parecido possível com Deus, para a gente refletir o caráter dele, certo? Vamos caminhar para a conclusão, irmãos. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: veja Deus como Pai. Mas eu não tive um bom exemplo de pai. Esse é o bom exemplo que você precisa. Esse é o bom exemplo que a gente precisa. Lembre-se constantemente do presente de ter sido feito filho de Deus. A gente esquece de vez em quando, né? O negócio às vezes aperta, ou nem precisa apertar, a gente está pensando em tantas outras coisas, a gente esquece. A gente foi adotado, a gente foi feito filho de Deus. Isso é um presente muito grande. Reflita sobre essa demonstração de amor que é enorme, enorme. Ele decidiu nos adotar. Pense, ele não precisava, ele escolheu, ele agiu porque ele quis, porque Deus quis. Outra coisa, veja Cristo como seu irmão. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Não é ver como irmão num sentido de que vocês são iguais ou coisa nesse sentido. Cristo, ele é Deus, ele tem autoridade divina, não esqueça disso. Mas o veja como irmão no sentido de que ele se fez homem e ele entende a gente. Ele entende, ele passou pelas provações também. Ele é próximo a nós, ele cuida de nós. Então, tem gente que vai dizer, olha, ninguém me entende, isso aqui que eu estou passando, ninguém sabe. Jesus sabe, ele entende, ele conhece. Outra coisa, a gente tem que ansiar pelo nosso reencontro familiar. Vez ou outra, as famílias, não sei como é especificamente de cada um aqui, mas o pessoal costuma brincar bastante que no Natal é até uma coisa meio chata, né? O pessoal nem se gosta tanto assim, ou tem uns que são meio brigados, né? Nem se falam, aparece na foto junto com aquele sorriso amarelo. Com a gente não pode ser assim não, viu? Não pode. Não pode ser assim entre nós. Nós somos, então, adotados por Deus, somos feitos filhos dele e nós somos, então, irmãos. A gente tem que ansiar por esse reencontro. Claro, às vezes nós pecamos, erramos e não ansiamos por esse encontro nem de domingo a domingo. Né? É um erro nosso, mas a gente tem que ansiar por esse dia em que, inclusive, todos os irmãos e irmãs estarão diante do Pai. Até aqueles que a gente nem conhece ainda. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. E viva essa vida familiar. Então, como eu disse, veja aos crentes verdadeiros como seus irmãos e suas irmãs. Isso muda a nossa forma de ser igreja, quando a gente age desse jeito. Isso muda. A sua família espiritual, ela é família, tá? Diga, minha irmã. Legal, é isso mesmo. Isso tem que ser parte recorrente na nossa vida sempre. 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 Porque, de fato, quando nós olhamos um ao outro como irmãos, como irmãs, como uma família, a coisa fica diferente. Então, apenas lembrando, irmãos, a gente encerrar aqui, nosso texto é 1 João 3, 1. Tá bom? Acho que estão todos voltando agora, a gente já prossegue com a nossa EBD. Tem alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida, alguma observação ou tudo certo? Certo? Então tá bom.